Esse é o Ancapso e nós vamos falar agora de uma outra frase que o Alexandre de Moraes falou para aquela entrevista do New Yorker, né? A gente falou sobre essa entrevista dele, uma entrevista longa, ele falou um monte de merda ali. E uma das coisas que ele falou, o pessoal chamou a atenção da galera. Moraes diz que Bolsonaro pode ser absolvido. O Moraes diz que ele pode ser ouvido. Galera, para com isso, é lógico que pode ser absolvido. Teoricamente pode, né? Ainda está começando o julgamento agora. Se ele falasse que não, que ele vai ser condenado, ele estaria se comprometendo, né? Ele já deixou mais do que claro que vai condenar Bolsonaro. Ninguém tem dúvida que esse pessoal precisa achar uma condenação do Bolsonaro. Então estão querendo tirar esse conteúdo que ele falou, né, de forma aberta. Mas o que chama atenção nessa história, né, assim, estão querendo fazer mais do que o que ele falou aqui. O que ele falou aqui é uma mera formalidade. Está começando o processo agora, pode ser que ele seja absolvido, né? Ninguém que é processado tem garantia de ser considerado culpado. Mas bastou isso para o pessoal da esquerda ficar apavorado, meu amigo. Por quê? Porque o pessoal da esquerda fica apavorado com essa possibilidade de não condenarem Bolsonaro. O Alexandre de Moraes ainda complementou que, olha só, mesmo que Bolsonaro seja absolvido, ele continuará sendo inelegível para 2026 e 2030. 2030 tá logo ali, meu amigo. A eleição é rápida aqui no Brasil, não tem esse negócio não. 2026 agora, talvez Bolsonaro realmente esteja inelegível, mas 2030 é logo ali. Essa notícia foi sugerida por Cacique de Tampa de Nescau no Beiço, Não Vou Parar de Dizer Pinguço Corrupto e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu notícias lá no nosso site, no visãolibertaria.com, e obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal, né? Pois bem, olha só, curiosa aquela entrevista do Alexandre de Moraes lá na revista New Yorker. Eu já expliquei para vocês o contexto, fiz já 2 vídeos sobre isso, né? Uma entrevista de 18 páginas numa revista. É que uma revista que eu vou falar um negócio para vocês é uma revista mais de moda, de cultura, não é uma revista muito de política, né? Ou seja, foi uma coisa mesmo para encher a bola do Alexandre de Moraes, para o pessoal tentar construir, ou pelo menos, manter a imagem dele como o, entre aspas, salvador da, entre aspas, democracia no Brasil, né? Ou seja, ele está sendo atacado agora, vai piorar a situação. A gente sabe que o caso lá do Felipe Martins está para explodir aí a qualquer momento, e quando explodir, a situação não vai ficar boa para ele, não importa se vão conseguir prender ou não vão conseguir prender ele, vai ficar evidente o atropelo que foi essa coisa toda. Então a imagem dele já está indo, né? A imagem dele já tá manchada há bastante tempo. Tá? Na área, no pessoal que é do direito, mesmo quem é muito esquerdista já percebeu que ele está fazendo muita merda, né? Mas para o público em geral, isso já está começando a ficar claro também. Então foi uma tentativa de encher a bola do cara, de dar aquela massageada no ego dele lá com essa revista do New York. Mas aí ele falou um monte de besteira, falou que não, que as redes sociais, o Goebbels faria não sei o que lá com as redes sociais, sendo que é exatamente o contrário. O que o pessoal falou é isso, seria o contrário. Se o Hitler existisse na era das redes sociais, teria um monte de crítica contra ele, como tem um monte de crítica contra o Trump nesse momento. O Trump está fazendo besteira, um monte de gente está criticando isso. Isso vai garantir que o Trump não consiga fazer muita besteira. Da mesma forma, o Lula começou a fazer um monte de besteira no Brasil, as críticas já estão saindo na rede social, um monte de crítica, ou seja, é o contrário. A rede social é um grande fator de melhoria da democracia no mundo, não é um fator de fascismo e coisa e tal. Não estou dizendo que não tenha opiniões ruins na internet. Tem discurso de ódio, tem discurso fascista, tem discurso comunista, tem um monte de discurso de merda nas redes sociais. Mas, no geral, somando o lado positivo e o lado negativo, o resultado é muito positivo para a democracia, por mais que algumas pessoas da esquerda fiquem chateadas com essa história, né? Pois bem, nessa entrevista, entre tantas lambanças, ensaios fotográficos e coisa e tal, chamou a atenção do pessoal da esquerda uma coisa que o Alexandre de Moraes falou aqui. Em determinado momento, ele falou aqui, não, que teve o seu perfil escrito pelo jornalista norte-americano John Lee Anderson, e não sei o que lá. Ele foi questionado se o Bolsonaro poderia retornar ao poder. É possível que Bolsonaro seja absolvido no processo criminal, porque o julgamento está apenas começando. Isso daqui já deixou o pessoal da esquerda apavorado, meu amigo, porque eles perceberam o problema. Olha só, o que ele está falando aqui, ele não está querendo dizer que ele vai absolver o Bolsonaro. Ninguém acha que o Alexandre de Moraes vai absolver o Bolsonaro. Eu já falei para vocês que o Alexandre de Moraes já fez tanta lambança desde 2019 para cá, já fez tanta lambança com esses inquéritos intermináveis das fake news e não sei o que lá, que a essa altura tem que ter um golpe do Bolsonaro. Eles tiveram que criar do ar
um golpe do Bolsonaro, porque senão como é que eles justificam toda essa coisa, né? A justificativa deles vai ser essa, eles estão, entre aspas, salvando a, entre aspas, democracia, né? Só que se não tiver nem isso, se não tiver nem golpe, aí como é que eles estão salvando o quê no final das contas, né? Então, ou seja, eles vão ter que caçar algum golpe do Bolsonaro nessa história. Eu não tenho dúvida nenhuma que o Alexandre de Moraes vai condenar o Bolsonaro. Eu não sei se os outros todos vão seguir ele, mas que ele vai condenar, eu não tenho dúvida. E que é possível que Bolsonaro seja absolvido no processo criminal, é só falar o óbvio. É aquilo que eu avisei para vocês também com relação ao Fux. Tá o pessoal falando, não, porque o Fux vai nos salvar, porque o Fux vai salvar o Bolsonaro. Eu acho que vai salvar, não. Acho que o Fux é da turma, ele quer condenar Bolsonaro, ele só tá fazendo aquele joguinho. Vamos fazer de conta que a gente tá fazendo justiça direito. O Fux, ele quer o Alexandre de Moraes sem os erros. É o que eu falo para vocês, o problema do Alexandre de Moraes não é o problema do Alexandre de Moraes para essas pessoas, para o pessoal da elite aristocrática socialista de Brasília, não é ele ser um ditador homicida com sangue nos olhos, querendo condenar Bolsonaro a todo custo. O problema é ele ser um ditador homicida com sangue nos olhos, querendo condenar todo mundo e fazendo burrada. É esse que é o problema. O Alexandre de Moraes está exagerando, está fazendo atos que não precisava. Podia ser mais delicado, podia... Pô, vamos fazer de conta que a gente está fazendo justiça aqui, vamos, porra, né? Vamos botar opinião dissonante, vamos falar uma coisa, vamos fazer de conta que isso daqui é um tribunal de verdade, que a gente está realmente brincando de fazer justiça aqui. A posição do Fux é essa, tá? Não tenho ilusões com relação ao Fux. E o que o Alexandre de Moraes falou aqui também é isso, vai nesse caminho. Ele fala, não, porque pode ser que ele seja absolvido, pode ser, tudo pode acontecer. Pode cair um meteoro no céu, pode ter extinção dos dinossauros de novo, um monte de coisa pode acontecer entre agora e o fim do julgamento, né? Então não levem isso daqui no sentido de que vai acontecer. Né? Ele disse um hipotético para fingir que é um democrata. E ainda emendou no meio do caminho que, olha só, mas ele tem 2 condenações no Tribunal Superior Eleitoral que resultam em inelegibilidade, então não há possibilidade do seu retorno. Peraí, não há possibilidade do retorno dele até 2026, né? Porque, em tese, a inelegibilidade dele, em 2030, ele já poderia concorrer à presidência da República ou a qualquer cargo público que ele queira, né? Porque ambos os casos já foram apelados e já estão agora no Superior Tribunal Federal, no Supremo Tribunal Federal. Somente o STF poderia revertê-los e não vejo a menor possibilidade disso acontecer. Então repara que aqui nesse caso, ele já voltou atrás, ele percebeu que ele falou demais, aí ele voltou, não, porque não tem possibilidade de reverter, então embora tenha, né? Tá na mão do Fux, por um acaso, tá na mão do Fux esse processo também. Em hipótese, em tese, o Fux poderia dar uma canetada lá, dizendo, olha só, não aceito esse recurso aqui, pode voltar para o TSE, está absolvido o Bolsonaro, pode concorrer em 2026. Pode concorrer em 2026. E lembra que em 2026 ainda tem o caso do TSE, né? Ainda tem o Nunes Marques e o André Mendonça no TSE, o que daria uma possibilidade de novo. Não sei se vai acontecer, mas a possibilidade de uma manobra qualquer por lá. Então ficou muito engraçado isso daqui, porque, de novo, o Alexandre de Moraes não está dizendo que ele vai absolver o Bolsonaro. Não vai. Ele tem que condenar o Bolsonaro. Ele está numa situação tal que a única justificativa para todas as atrocidades que ele fez no passado é dizer que tinha um golpe. Então ele vai ter que condenar Bolsonaro. A questão que ele está dizendo é que, né, isso é um processo, pode acontecer tudo no processo, pode ser que ele seja absolvido, né? Foi brincar de fazer um processo livre, né, de fazer um devido processo legal. Mas isso deixou a esquerda apavorada, o pessoal da esquerda ficou... Como assim ele pode? Não fala isso, Xandão. Você é o meu herói, Xandão. Você tem que condenar Bolsonaro, Xandão. Galera da esquerda, fica tranquila. Ele vai condenar o Bolsonaro. Ele tá falando, ele tá querendo fazer de conta que ele é um juiz, entendeu? Tá querendo fingir que é um julgamento justo, aquele negócio. Ele vai condenar o Bolsonaro no final das contas, né? Ou seja, o pessoal da esquerda ficou apavorado. Por quê? Porque eles sabem que eles estão se apoiando num negócio frágil pra caramba. Essa coisa toda é uma operação de marketing que eles criaram em torno do Alexandre de Moraes, que não tem nada de direito ali. É um show do pior tipo de tribunal show que tem no mundo, uma coisa que não tem nenhuma lógica jurídica, não tem nenhuma lógica de nada. Eles sabem que é super frágil. Qualquer palavra, qualquer frase dita pode comprometer o castelinho de cartas dele ali, que pode derrubar tudo. Aqui, ó, olha só, recado de ministros do STF para governadores após o ato... Não gostamos dos governadores irem no ato pró-Bolsonaro, não queremos que vão mais. Que negócio é esse? Desde quando o STF tem que gostar ou não gostar? Os governadores são pessoas independentes, agentes políticos independentes, têm independência, eles vão nos atos que eles quiserem. Estão cometendo algum crime? Não estão cometendo crime nenhum. A liberdade de expressão é assegurada no Brasil.
Que negócio é esse de não gostamos e coisa e tal, né? O pessoal tá apavorado. De novo, quem está mais apavorado aqui é a esquerda, porque estão vendo a força do Bolsonaro com esse negócio da anistia. Estão vendo o STF ficando encurralado. E olha que ainda não saiu o julgamento do caso do Felipe Martins lá nos Estados Unidos. Quando sair o Felipe Martins nos Estados Unidos, vai ser um pega pra capar que sai de baixo, meu amigo. E aí, ou seja, esse pessoal já está ficando apavorado com isso. Eles já estão vendo aquilo que eu falei para vocês. No longo prazo, essa ideia de controlar o país na força não dá certo. A menos que eles emburaquem o país para o nível Venezuela completo. Se isso acontecer, viramos uma Venezuela, acabou, não tem mais liberdade de nada, acabou o Brasil. Pode ser que isso aconteça? Infelizmente, pode ser que isso aconteça sim, mas eu não acredito que as instituições brasileiras vão deixar isso acontecer. Por mais que elas estejam fragilizadas, por mais que elas estejam nas mãos do STF, o STF acha que domina tudo, eu não acredito que vai chegar nesse ponto. E aí que é o problema do STF. Porque quando o Alexandre de Moraes fica brincando de fazer política, ele está comprando a reação no futuro. Hoje, beleza, ele manda, não tem ninguém para contestar. Não, o Hugo Mota está na mão dele, o Alcolumbre está na mão dele, beleza, mas e daqui a 4 anos? E quando vier o próximo presidente? Já falei para vocês, quanto mais o STF entra na política contra o interesse do povo brasileiro, mais reação contrária ele gera. Agora, ninguém pode fazer nada com eles. Em 2026, pode ser que comece a mudar. Pode ser que a gente tenha já um Senado que permita fazer impeachment de ministro. 2033 já vamos ter, entre 2026, 2028 e 2030, já vamos ter troca de 3 cadeiras no STF. Ou seja, no final das contas, muito em breve, a gente pode ter um STF com ministros de direita, e esse pessoal que está todo feliz agora, achando que pode fazer tudo na política, que nada vai acontecer com eles podem se ver num problema muito grande, né? E o pessoal que está apoiando o Alexandre de Moraes já está preocupado com isso. Eles sabem que o Alexandre de Moraes, a função dele seria destruir o bolsonarismo, a única seria acabar com o bolsonarismo, e eles não conseguem fazer isso, e não vão conseguir. Podem condenar o Bolsonaro, podem matar o Bolsonaro, eu espero que não façam isso, espero que não condenem e não matem, não tem nenhum motivo para acontecer isso. Mas o máximo que eles conseguem fazer é isso, porque o bolsonarismo, o sentimento brasileiro contra a injustiça que estão fazendo contra Bolsonaro é muito forte e tende a aumentar com essa coisa do STF, essa perseguição do STF. É o mesmo que aconteceu lá nos Estados Unidos com o Trump, né? Então o pessoal já está ficando apavorado com isso. Meramente o Moraes falar que pode absolver o Bolsonaro... Não fala isso, Xandão, não fala isso, Xandão. Bate mais nos bolsonaristas, Xandão. Vai lá, Xandão. Bate nos bolsonaristas, Xandão. O pessoal da esquerda tá com ego frágil, meu amigo. O pessoal da esquerda tá preocupado e tem razão para estar preocupado. Vão se ferrar nessa história.